A preta vai falar e numa boa, 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 Olá, apresentamos o Gente Preta, esse podcast que foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura, edital número 5. Eu sou Edson Gori, ator, diretor e dramaturgo daqui da cidade de São José dos Campos. Hoje nós temos como nossa entrevistada a Luciane Correia. A Luciane Correia é uma psicóloga carioca que está aqui em São José dos Campos. Olá, Luciane. Olá. Tudo bom com você? Tudo bem. Uma boa tarde ou bom dia ainda. Acho que nós estamos quase chegando na transição. Luciane, fala para nós por que você veio do Rio, uma carioca, e veio para São José dos Campos. Eu me formei em psicologia, há 30 anos, 31, em 1992. E o Rio de Janeiro tem várias faculdades de psicologia, e muita gente se formando e... Enfim, a questão da disputa de mercado, a questão de busca mesmo pela independência, por trabalhar na área. Então, eu estava buscando a colocação profissional. Então, eu estava atenta, que é uma coisa que é comum a pessoas negras e é comum na minha família ser funcionário público. Na época eu nem me atentei a isso. Depois que eu vi, falei, nossa, meu avô era funcionário público, paterno, meu avô materno, minha mãe, meu pai, tia. E eu vi que eu fui pelo mesmo caminho, ao mesmo tempo, na época, eu estava buscando sair do município do Rio, mas para uma cidade próxima, no Rio de Janeiro mesmo, e surgiu São José dos Campos. Um amigo chegou com um recorte de jornal, falou assim, você está procurando, olha, um concurso em São José dos Campos. Eu falei, São José dos Campos é São Paulo, Nunca tinha vindo daqui, nunca tinha saído do Rio. Ele, então vai ver. Aí eu vim ver. Fiz concurso, passei e vim. E já está aqui há Esse mês faz 28 anos. 28 anos. Mais tempo aqui do que no Rio. Ótimo. Ô, Luciane, você sempre desejou ser psicóloga ou a psicologia entrou na sua vida? De que forma? Isso E como e quando deu esse boom, Não posso dizer que foi um boom, não. Mas foi curioso. Eu desde, não sei, adolescência, eu ouvia falar pela minha mãe, Dona Lúcia. Pela minha mãe, Ela dizia, se eu tivesse podido fazer faculdade, eu teria feito psicologia. Então eu ficava ouvindo, psicologia, minha mãe acha legal psicologia, que esse negócio. Mas eu pensei em ser médica, pensei em fazer história, pensei em fazer biologia, Quando eu comecei a pensar nisso, porque eu só sabia que psicologia era legal, porque minha mãe falava que era legal. Aí, o que eu passei a prestar atenção na adolescência foi em entrar para as Forças Armadas. Na época, particularmente Marinha, foi quando mulher pôde entrar nas Forças Armadas e era só Marinha, Então eu falei, eu quero ser oficial da Marinha, E aí ficava atenta, aí eu já estava no ensino médio e as possibilidades, assim, era você entrar como oficial e tinha que ter nível superior. E tinham algumas poucas opções, Era medicina, dizia, eu não quero ser médica.
mais. Era medicina, acho que veterinária, odontologia, psicologia. Aí a psicologia apareceu. Eu falei, opa, foi meio que por eliminação, né? Falei, aquilo que a minha mãe falava, né? E é a possibilidade, dentre essas que a Marinha está me oferecendo, né? Falei, então vou fazer psicologia. E fui. Ótimo. Né? Foi assim. E no Rio você é da onde? De que lugar do Rio? Subúrbio do Rio, Zona Oeste. Eu sempre digo que é Campo Grande, que algumas pessoas conhecem, mas na verdade é mais distante um pouquinho, que chama Paciência, no bairro. Interessante, paciência. Paciência. Mais distante um pouquinho chama paciência. Tem até uma história folclórica, né, que remonta, mas tipo, você descobrir que é folclore mesmo, que remonta à época do Brasil Império, né, de que Dom Pedro teria um amante, uma das amantes, a gente fala até que é a Marquesa de Santos, que ele ia de São Cristóvão a cavalo até Paciência, onde ela teria uma fazenda, né? E aí os soldados, né, a cavalaria que acompanhava, perguntavam, está chegando? Né, já está chegando? Porque demorava, né? Ele dizia, paciência, já vai chegar, paciência. Assim, quando tinham que sair, né, quando iam a uma dessas viagens, né, eles já diziam, estamos indo para onde? A paciência. E teria sido daí a origem do nome. Mas não foi, não. Achei muito legal. Achei interessante isso. Mas não foi. Na verdade, havia uma fazenda de uma... durante muitos anos, ela foi a dona, né, dessa fazenda de escravizados ou escravos, como a gente conversou um pouco hoje, né? De escravizados, vou dizer ainda assim, que chamava Fazenda da Mata da Paciência. Que ela era casada, o marido faleceu e ela sumiu, né? Esqueci o nome dela, Dona Eugênia, acho que era Dona Eugênia. Ela deu o nome de uma propriedade que a família tinha na região de Petrópolis, parece, né? E aí é por isso o nome do bairro, né? É por causa da propriedade lá, né? Dia 18 de maio foi o dia da luta anti-manicomonial. Em um banner do Conselho Federal de Psicologia, destaca-se, eu até anotei aqui, a frase, a psicologia em defesa do cuidado da liberdade. O que você pode me dizer a respeito? Né? Porque, inclusive, eu fiz esse adendo em cima de um banner que você publicou no seu Instagram. E eu achei muito interessante a profundidade da frase. Sim. Essa frase remonta a duas datas. O 18 de maio, né, dia da luta antimanicomial, e 7 de maio, que é dia... como é? É sobre redução de danos para o uso de drogas ilícitas, né? Que também é contra a internação, né? Mas o trabalho da rede psicossocial, dos CAPs e tal. Muito importante, né? Porque durante muito tempo, pessoas com transtornos mentais, doenças mentais, eram encarceradas, né? Elas ficavam... A ideia que se tinha é que as pessoas precisavam ficar internadas, né? Tem vários lugares, até chamados colônias, né? A de Barbacena, né? Foi uma que Foi muito retratada ali pela Daniela Arbex, né? Com milhares de pessoas mortas, né? Um tratamento desumano, maioria negra, né? Dizer para variar, não para variar, maioria negra.
e os chamados desajustados ou os que incomodavam fossem desafetos políticos, fossem mulheres à frente de seu tempo, homossexuais, epiléticos, N, né? E eram colocados nessas instituições e lá ficavam. Eu fiz estágio em uma, na minha graduação, lá no Rio, que chamava Colônia também, era a Colônia Juliano Moreira, né? E eu fiquei, e era a época, foi em 1990, 80, 90, e já era uma época desse, não era um boom, era, sim, tinha muita gente envolvida na luta antimanicomial, inclusive um dos meus professores lá. Mas eu fiquei num núcleo que chamava de crônicos, quer dizer, eram pessoas que estavam lá e não iam sair de lá há 20, 30, 40 anos, né? E o núcleo masculino que eu ficava. E tinha um núcleo específico que era do pessoal do pessoal não, a ideia da psiquiatria era essa, né? Mas tinha um núcleo que já fazia esse trabalho para internações quando necessário, internações rápidas para reinserção na família e na sociedade, né? Então a questão da liberdade fala disso, né? De para que não se pense de início em internação, né? Internação, o último caso, e internações o mais rápido possível. Ou seja, trabalha-se a questão familiar, o cuidado, mas não fazer a ruptura Exatamente. que é a ruptura que acaba agravando. Isso. Então era muito triste ver, né, essas pessoas nos núcleos de pacientes crônicos que estavam lá sem família, sem nem 30. Tinha alguns assim. Tinha um que ele era epilético. Era isso. E estava lá há 30 anos. Ele estava antes... Trágico, né? Trágico. Antes ele estava numa FEBEM, que não era para adolescentes em conflito com a lei, né? Eram orfanatos, né, na época. Ele já estava lá há 30 anos. Então estava desde 1960. Foi em 90, isso. E ele era epilético. E talvez um pouco rebelde no orfanato. Um dia o chamaram para um passeio. Ele foi para esse passeio e foi institucionalizado. E lá está. Né? Tinha outro que, acho que foi meu supervisor na época que falou, ele não é doente mental, necessariamente. Eu falei, por que ele está aqui? Ele é filho de uma interna. Nasceu aqui. Ele, como assim nasceu aqui? Nasceu aqui. É bem interessante e trágico, novamente, porque eu li o livro da Daniela Arbex, né? E tem um fato ali de um menino, dentre vários, né? De um menino que foi colocado lá, em Barbacena, porque ele tinha hidrocefalia, né? Então, por ele ser diferente, ele foi abandonado lá pela família. Uhum. E morreu de tristeza. Uhum. É muito triste. Então, que bom, né? Que tem a lei, a Lei Paulo Delgado, né? De 2001, me parece. E essa luta continua, né? Para que realmente não haja essa cultura e essa política de internação, não é? E que a maioria das pessoas nessas instituições são pessoas negras. A maioria das pessoas que morreram em Barbacena foram pessoas negras. A maioria das pessoas que eu via na colônia Juliano Moreira, que era psiquiatra negro, importante no país, e eu só vim saber que ele era negro aqui em São José dos Campos muitos anos depois. Que eu não sei se foi distração minha, mas eu não vi uma foto dele na instituição. Eu acho que não foi distração. Ainda no universo da psicologia, mudou o pensamento de que fazer, né?
fazer uma terapia fosse algo desnecessário. Porque muitas pessoas acham isso. Atualmente, como que você acha, com esse aumento, né, com essa globalização de informações, consequentemente, muita informação provoca acúmulo de informações para as pessoas, e isso, consequentemente, o ser humano vai se cobrar mais, certo? É aonde eu quero chegar. Isso tem levado as pessoas a procurarem uma ajuda da psicologia. Como é que está sendo? Tá. Felizmente, está havendo já há algum tempo, né? As pessoas tendo mais informação, né? E deixando essa ideia de que psicólogo é para louco, né? Os loucos têm tanto direito ao psicólogo e a psiquiatra como qualquer pessoa, né? Mas não é só para as pessoas que têm algum transtorno, alguma doença mental, né? E aí, as pessoas têm buscado, né, um tanto mais, e sofrimentos ligados a acúmulos, como você falou, aparecem muito mesmo, né? Se a gente pensar nas possibilidades hoje, por geracional, né, de pessoas negras em ascensão social, né, acaba acontecendo isso que você falou. Eu ouço isso muito no consultório, que eu trabalho na prefeitura e também atendo em particular, né? De pessoas, e tem maioria negra no consultório, de pessoas negras dizendo quanto, assim, eu tenho que fazer 2 vezes mais, né? Eu preciso acertar sempre, não posso errar. Não é um leão por dia, são vários. E isso gera muita tensão, ansiedade. E até pegando uma parte, desculpa, eu tenho que fazer muito mais, né? Hipoteticamente, será que é uma cobrança que nos é imposta, ou é uma coisa que nós próprios desenvolvemos? Você acha? Não que nos seja imposta. Na verdade, nós somos desacreditados. Não é? Então vem a sensação de vou fazer mais para provar que eu posso, tem que fazer mais, né? E por sermos desacreditados, né, tentamos fazer mais para mostrar, olha só como eu posso. E eu sempre pergunto, né, no consultório, para quem que você está mostrando? Para quem desacredita de você? Para onde que você está olhando e mirando como sendo o lugar que você tem que ir e provar? Para quem desacredita de você, né, você acha que você vai chegar, né? Você vai sempre estar estressado, mas sempre estar com a sensação de estar atrasado, né? E estamos, estudos recentes mostram que nós, em questão escolar, né, de escolaridade, de conhecimento formal, estamos 10 anos atrasados. E é muito comum a fala e até a prática, né, de pessoas negras dizerem, eu chego muito atrasado. Eu chego muito atrasado. Né? Então estamos atrasados, né? Desde a África, que foi subdesenvolvida, né? E em Américas, particularmente no Brasil, estamos atrasados em termos de escolaridade, em termos de saúde, né? Em termos de possibilidades de evolução, ascensão social, né? Estamos atrasados de escolaridade, né? De saúde física e mental, né? Que até não nos permitíamos, né? Ou
Não era permitido, talvez. É um ser permitido. Falou do acesso à psicologia, Isso. né? Pessoas mais pobres, pessoas mais negras, né? A maioria das pessoas mais pobres são negras. Sim. Não veem, agora menos, felizmente, mas não viam essa possibilidade do cuidado em saúde mental. A psicologia, ou tinha um preconceito dizendo que psicologia era para louco, ou psicologia era para quem tem dinheiro, é para rico. Porque terapia não é algo barato, né? O consultório particular e tal. Hoje há várias possibilidades, né? Na rede pública, né? Que é algo difícil de se acessar, porque é muita gente que busca, né? E o contingente humano de funcionários não dá conta, né? Mas outras possibilidades, por exemplo, as faculdades de psicologia sempre precisam oferecer o atendimento gratuito, né? Que é o estágio do futuro psicólogo, né? E outras iniciativas também, possibilidades menos caras, dizer, né? E as pessoas estão buscando mais. Pessoas negras, né? Pessoas brancas sempre buscaram. As pessoas negras estão buscando mais, felizmente, se cuidar. Eu sempre gosto de citar isso que eu vou falar agora, que é algo que aconteceu comigo. Acontecia quando eu era mais jovem, há um tempo atrás. Eu olhei no meu registro, né? E estava escrito lá, pardo. Ok? Eu me orgulhava da palavra parda. Daí eu fui estudando e vi o que significava ser pardo, né? Especificamente. E daí, estatisticamente, aí, segundo o censo de 2021, são os 214 milhões, né, do censo de milhões de habitantes, 43% brancos, 47% pardos e 9% preto e 1% indígena e amarelos. Daí, hoje mais consciente falando, né, eu sei que eu sou preto, hoje eu me autodeclaro preto, né? Agora, essa porcentagem, 47% pardo, 9% pretos, você acha, agora a gente caindo nessa questão étnica de consciência, né? Você acha que como as pessoas atualmente é muito difícil para uma pessoa se autodeclarar preta? Eu sou preta, eu sou negro, eu sou. Hoje, menos difícil do que já foi. A minha certidão também está escrito Parda. página, né? Está também. Antes do IBGE, né? Ele colocar pardo e preto constituindo a população negra, né? Era pardo, né? E eu não sei por quê, né? Porque tem pai negro dito retinto, a mãe também, né? Mas, enfim, colocaram pardo. Hoje, menos essa dificuldade, né? Mas é a questão a pergunta, né? Quando você se tornou negro, né? Porque é muito comum, principalmente pessoas negras de pele escura, né? Nós ditos retintos, né? Mas mais ainda pessoas que têm a pele mais clara, né? Ditos pardos. Quem, em sã consciência, hoje, felizmente, mais pessoas em sã consciência estão se autodeclarando negros, né? Mas pensa, a gente, desde pequeno, né? Às vezes até dentro de casa, ouve que não é bonito ser negro, não é inteligente, não é sujo,
associado a animais, né, macaco, né, animais, né? E outras tantas coisas, né? Na escola, a escola é um ambiente, infelizmente, hostil para a criança negra. Meninos e meninas, né? Um ambiente que é um ambiente para ser de proteção, né? Dos pais estiverem tranquilos que os filhos estão na escola. E os filhos chegam relatando, às vezes não relatam, situações de racismo, né? Então, é menos sofrido, né? Receber com um elogio ou se ver como uma pessoa que não é negra, né? Eu já recebi quantas vezes como elogio, não precisa ser tão preta assim. Eu, tão preta assim, não é? Como se fosse um elogio. Então, assim, isso desde que a gente nasce. Desconstruir isso é super trabalhoso, né? É meio, sabe, Matrix, né? Da pílula azul ou vermelha. Nunca sei qual é a do conhecimento e qual vai você esquecer tudo e viver lá na Matrix feliz da vida, naquela vida falsa, né? Vida de mentira, virtual. Eu já ouvi pessoas dizerem, conhecimento cansa, né? Desgasta, é tenso. Me saber todas essas informações, o que eu faço com isso agora, né? Sei sim que eu sou negra e sei tudo que uma pessoa negra passa. Quando eu não me achava, eu achava que aquilo não ia acontecer comigo. Não é? Uma dissonância cognitiva enorme, porque acontece, né? E a pessoa olha no espelho, tinha um professor que dizia isso, ele fala, né? Do negro negacionista. Ele falou preto negação. Aí você olha no espelho e ele nem sabe quem que ele vê. Porque ele olha e sabe. Mas ele nega, porque ele não quer sofrer, né? Esse não quer sofrer sou eu que estou colocando, nem era ele, né? Ele parava ali, ele nega essa realidade. E como que vive esse preto negação, né? É um perigo para o movimento, né? Dizer esclarecimento, para o escurecimento, né? De toda uma população, né? Porque se nega, né? E nega, enfim, nega a sua vida, nega a sua ancestralidade, nega a sua cultura, né? E isso é um projeto, né? Isso assim, nossa, nós não nos enxergamos, nós somos muito errados. Somos levados a isso, né? É proposital. Tem gente que tem criticado muito o termo, né? Pessoas, racismo estrutural, tal, mas eu ainda vou nele. Ainda tem uma estrutura racista de sociedade, de relações sociais, né? E esse racismo está na base das relações. A gente nem percebe a hora que ele está ali, né? Às vezes depois a gente vê assim, nossa, tem alguma coisa ali. Hoje a gente tem certeza, mas na hora passa. E é algo muito bem feito. Foi muito bem feito, né? Eu não digo que foi um crime perfeito, porque tem muita gente atenta, né? Mas as relações, o racismo tem uma base da nossa relação, das relações sociais, né? Então, é muito trabalhoso, é difícil tornar-se negro, né? E o que faz com que seja até tão difícil? A falta de letramento, né? O desconhecimento. Quantas pessoas negras hoje pensam, porque foi o que viram na escola, a história negra a partir da escravidão, né? A partir de 1500. A história mais antiga da humanidade, reduzida a 300 anos, né? E de forma deturpada. É muito complicado isso. Quer dizer, se houve em aula na escola, né? Os negros foram escravos e e antes,
A gente não consegue pensar antes com 9, 10 anos de idade. E isso é levado, isso é mostrado na televisão. A novela de época, como eu falei um pouco antes, mostra o quê? Escravidão. Né? E aí esse desconhecimento não nos traz orgulho. Né? Então, se a gente pensar, eu sou descendente de escravo. Não sou. Né? Como disse Macota Valdina, né? Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas nas Américas. Né? Que é outro contexto, É outro contexto. que é outra realidade. Né? E aí se pensa, se as pessoas foram escravizadas nas Américas, nessa última, né, escravidão, a partir de 1500, 400 e pouco, nos Estados Unidos, 1530 aqui no Brasil. Mas houve outras, né, antes. Mas essa que foi a mais cruel, né, que foi mercantil, que nos desumanizou, né? Quando se fala, lembrei do filme do Lázaro Ramos, esqueci o nome. Gente, Medida Provisória, Isso. né? Que era esse retorno à África forçado, né? Então eu falei, bom, vou voltar para minha terra, a África, continente. Para qual país que eu vou voltar? Qual país dos meus antepassados? Não faço a menor ideia. Eu não tenho nome de família para procurar aquelas famílias lá. Né? Meu nome é Silva Correia Alves, agora com casada, né? Esses nomes são europeus. Não é o meu nome. Meu nome é Luciane, isso é francês, sei lá. Eu sou descendente de africanos. De qual etnia? Yorubá? Banto? Zulu? Sei. Né? E aí, como é que a gente faz? Né? E eu me disse que eu não vou falar de branco, vou falar de preto. Mas vou falar uma coisa. Nós não nos cultuamos, nós não nos orgulhamos, nós não temos brasão de família. Brancos têm. Né? Brancos se cultuam o tempo inteiro, eles têm nome de rua. São José dos Campos tem o nome de um bandeirante. Brasil paulista, principalmente, né? Em São Paulo, se orgulham dos bandeirantes, que foram assassinos de índio e de negro. Né? Tem Domingos Jorge Velho, é o nome de uma rua num bairro nobre aqui em São José dos Campos. E matou zumbi, os formados. Espero não estar enganado, mas Os 3 ruas de Bandeirantes estão nos bairros nobres. Entrada de Pinda, estátua enorme aquela que tem lá, uma onça, que isso, um bandeirante, né? A confusão que deu quando em São Paulo colocaram fogo numa estátua do Borba Gato. Bandeirante, né? E os nomes, né? Quando você fala os nomes de rua por São José ou outros lugares, você está falando o nome de europeu. Né? Eles se cultuam. Nós não nos cultuamos. Né? Nós não cultuamos, ou nós não, né? Mas não se cultua ou respeita nossa própria cultura. Né? Eu sempre falo, ninguém precisa ser do candomblé, de Ifá, né? Não precisa. Mas é importante saber que existe, é importante saber que a sua ancestralidade fala disso, vive isso, viveu isso, criou. Ah, mas criou tudo, né? As pessoas às vezes falam, né? Ah, mas negro criou tudo. Como eu falo, quem que usa matemática, medicina, arquitetura, tá criou tudo? Ou quase, né? Mas estávamos nos primórdios de tudo. Mas por quê? Gente, por tempo, por cronologia, né? Você viu o meu Instagram, talvez você tenha visto que eu coloquei, né? Que a África, no dia de África, né? Que a África deu de presente Nossa, maravilhoso isso. ao planeta a raça humana. É a fala desse professor também, né? João Elias, o nome dele.
E isso então foi por tempo. Aí eu sempre brinco, né? Que as pessoas acham o quê? Que durante pelo menos 200 mil anos, lá em África, aí já 200 mil anos não foi em África, né? Já tinham saído, enfim. Mas se ficou sentada embaixo da árvore esperando o branco surgir, 40 mil anos atrás, não? Que há 40 mil anos atrás, quando surgiram, nem brancos era, né? Era diferente, né? Foi mais tempo para cá, para poder inventar tudo. Ou quem estava lá vivendo, né? Em contato com a natureza, em comunhão com a natureza, observando mata, mar, terra, espaço, inventou. Não foi extraterrestre que construiu as pirâmides. Foi alta tecnologia. Né? E o racismo faz ser difícil admitir isso. Né? Faz ser estranho ter uma cena de novela só com pessoas negras que não são escravizadas. Que até que a gente entrou nesse assunto, né? É muito interessante que a gente sabe que a teledramaturgia tem avançado. Se a gente for pegar lá na década de 70, era quase inexistente, ou inexistente, e foi indo até agora. E agora tem produções que estão com um número grande de atores negros, de protagonistas e tal. Daí fala um pouquinho disso. A gente estava conversando meio em off, né? E pra gente isso é um avanço. E talvez para outras pessoas pode parecer um incômodo. Até para pessoas afros como nós, porque elas não estavam acostumadas a se ver, né? Se sentirem representados. Eu ouvi uma história de uma pessoa amiga, né? De incômodo de familiares quando viam uma pessoa negra em destaque na TV, que assim, vai acontecer alguma coisa, vai fazer alguma bobagem, ficava assim, incomodada com aquilo, né? Pela falta de costume de se ver, né? E por tudo que aprendeu, de que, sabe, aquela, se não é na entrada, é na saída, né? Então eles ficavam assim, tensos, né? Muito triste isso. E aquilo que em off a gente estava falando, nós não somos mais de 50%, 54%, 56% da população, nada mais justo que estejamos altamente representados, pelo menos 54%, 56%, né? Não dá mais para a gente aceitar sermos não sei quanto por cento no nível superior, dentro das faculdades, não sei quanto por cento na novela, né? Sempre para baixo de 20, de 10%, não sei, e sermos 70%, mais de 70% nas prisões, sermos sei lá quanto por cento, muito, né? Nos ditos manicômios, né? Nas internações psiquiátricas, nas ruas, na dependência química, nos transtornos mentais. Uma vez eu perguntei a um médico, né? Nem foi questão mental, questão de saúde física, né? Questão de pessoas negras sofrem mais com hipertensão, né? Diabetes, mas eu falei particularmente de hipertensão, né? Eu ficava pensando nisso, em dizer, hipertensão tem um quê bastante forte, né? De psicossomático, além de hereditário e tudo, claro, mas né, de psicossomático, você está com muita ansiedade, a pressão subir, você fica nervoso, a pressão subir e tal. Ele pode ter uma questão racial, não do nosso físico, né? Mas do mental, do psicológico, né? Claro, a gente vive tenso o tempo todo, né? Nós vivemos em estado de tensão de quem vive em zona de guerra, andando na rua, na nossa existência. Sabe, você está num lugar que pode ser bombardeado, você pode pisar em sei lá o quê, pode cair uma bomba,
Então você anda na rua tenso, né? Essas pessoas que estão em lugares com conflitos, com guerra, né? Vivem assim. E já foram feitas pesquisas dizendo que pessoas negras vivem assim. Como é que fica a nossa saúde mental e física? A gente anda na rua, assim, alguma coisa pode acontecer e acontece. Pode ser, principalmente com homens, estar andando numa calçada e ver alguém apertar a bolsa e atravessar. As tais das micro, aspas, agressões todo dia. Ficar tenso na hora de entrar no banco, porque aquela porta vai travar. Né? E para abrir, né? Na hora de sair da loja de departamento, com aquelas luzinhas aqui assim, nossa, vai tocar na hora de eu sair. Será que vai tocar? Né? Essa antecipação de coisas ruins poderem acontecer. Ou até quando entra no shopping, já vê as comunicações visuais. E aí, E por aí vai. ou, né, na hora, pega o guarda, né, pegar e comunicar com o outro. Eu ouvi isso numa loja aqui. Eu vi, assim, eu já vi esse homem, quando eu vi esse homem estava me seguindo, né, numa loja. E depois, quando eu estava saindo, entrou um homem negro, eu vi, na mesma hora, pegou um rádio, entrou, camisa tal. Eu quase fui atrás do homem e dizer assim, olha, ele vai te seguir. Tá, mas então, deixa, né? Devia ter ido, eu até acho. Então, E isso causa tensão. Se tiver num grupo, né, com pessoas negras e falar assim, se eu estou numa loja, eu não abro minha bolsa se o meu celular tocar. Todo mundo vai dizer, né? Outras pessoas não negras vão dizer, eu já falei isso, né? Já fiz o teste. Ué, por quê? Assim, se o celular tocar, você vai abrir a bolsa, pegar? Ué, vou. Pois é, pessoas negras não vão pensar duas vezes antes de fazer isso. Não consegue entender por quê. Por quê? Porque podem achar que está guardando alguma coisa e não tirando o celular. e até Ou está tirando uma arma. Né? Então, imagina, você está sempre antecipando possibilidades negativas na sua vida. isso vai dar um prejuízo mental Enorme. estupendo. Enorme. Né? Para você isso, tem que fazer duas vezes mais para ser visto. Mas Então, o burnout, o burnout racial. Eu achei também muito interessante o termo, não tinha visto. Burnout racial. Né, que está ligado... o burnout ligado à questão do trabalho, né? É a pessoa que vive tantas situações de preconceitos, questões raciais negativas, né? No trabalho que desenvolvem um burnout, né? Que é uma doença ligada ao trabalho para qualquer pessoa, né? Assim, médicos estão mais... policiais, médicos estão mais... professores estão mais... propensos a desenvolver, né? E pessoas negras, né? Invisibilizadas no trabalho, não ouvidas no trabalho. Tem até exemplos. Qual pessoa negra não passou por situação no trabalho de ter algum assunto, ela falar alguma coisa e as pessoas sempre olharem para ela e continuarem. Uma pessoa branca, 3 minutos depois diz a mesmíssima coisa e, você descobriu a lâmpada. Você eu acabei de falar isso. Ninguém ouviu. ninguém ouviu, é verdade. Né? Parar para pensar, todo mundo já passou, toda pessoa negra já passou por isso. E daí uma parte também, pegando aí isso que você falou, Luciana, no ônibus, né? Vamos pegar no ônibus. Eu já fiz esse teste, ok? Sento normal no canto. E eu fiquei vendo, né? Você vai acabando virando a opção, né? O homem negro, ainda mais for homem negro ainda, vai acabando sendo a opção se não tiver lugar, ok?
E isso ocasiona na pessoa, se ela está mais fragilizada, isso incomoda. Podemos discorrer sobre isso? Por exemplo, eu observei esses dias, né? Só que daí eu fiz o inverso. Eu fiquei na beirada e se a pessoa quisesse, ela ia ter que pedir licença para sentar lá no canto. Mas eu vi que tinha uma moça do outro lado. E eu e ela, e tinha uma outra pessoa atrás que ninguém sentava. Sim. Mais uma chamada microagressão que não é micro, né? É racismo. Isso, né? Nem é. É racismo de qualquer forma. A pessoa achar que sentar do lado da pessoa negra pode estar correndo risco. Porque negros são perigosos e podem ser ladrões e... né? É a ideia do racista. Ou, assim, eu quero sentar perto das pessoas negras, porque eu tenho aversão. E pessoas negras sabemos disso. Né? Então, é mais um fator que traz tensão, ansiedade, né? Baixa autoestima. Porque imagina isso a vida inteira. Criança negra, que ninguém que não seja negro quer chegar perto para brincar. Que desde pequena eu ouvido falar do cabelo, da cor da pele, por aí vai. Eu me lembro, olha, eu estava na segunda série, considerado terceiro ano hoje, né? Então eu tinha 7 anos. E tinha uma coleguinha, tão negra quanto eu. E ela tinha o cabelo natural, black assim, né? Eu não, tinha cabelo alisado, e era a época do peito quente, bob, ficava aquela coisinha assim, né? Olha, eu cuidava do cabelo. Ela também, só que ela era taquinho, né? Peraí. E assim, um dia a gente estava... Ela era um pouquinho mais velha. Eu devia ter 7 anos, ela devia ter, sei lá, 8. Eu lembro que ela era maiorzinha que eu. Isso ficou desde a minha segunda série. Eu não esqueço essa situação. Que acho que foi a primeira vez que eu tive uma atenção diferenciada para isso. E aí ela estava com alguma coisa no cabelo. Sei lá, uma folhinha, sei lá, alguma coisa, né? E a gente estava conversando, eu cheguei perto, vi e falei, tem um negócio aqui no seu cabelo, tirei. E ela parou, olhou pra mim e falou, nossa, é a primeira vez aqui que alguém põe a mão no meu cabelo. Ela, criança com essa consciência, né? E eu me lembro que eu entendi nos meus 7 anos de idade, né? O que ela estava dizendo. Não posso dizer que a partir dali eu fiquei atenta às questões raciais. Não fiquei, né? Mas foi um estar. Um gatilho, né? Foi. Um gatilho. Tanto que, nem sei quantos anos depois, hoje, eu não esqueço disso, né? É sempre uma história que eu conto. Né? Essa foi uma história que eu conto. Então, isso, nós tínhamos 10 anos de idade. Né? E ela, eu não sei se ela terminou aquele ano. E depois eu me soube mais dela. Se mudou de escola. Espero que ela só tenha mudado de escola, né? E não tenha deixado de ir à escola, não sei dizer. Mas isso aconteceu. Minha tenra infância. Luciane, então a gente conclui, né, que a psicologia é para todos e que é extremamente vital. O que você poderia falar para as pessoas que nos assistem desse cuidado que nós devemos ter para conosco, para com o outro, no que tange a saúde mental? Mais especificamente para a psicoterapia, né? Psicologia acaba tendo vários aspectos que sim é para todos. Psicoterapia também é para todos, né? Que assim desejarem.
né, que tiverem o seu momento de buscar, né, a psicoterapia. Ela está bem mais democratizada hoje em dia, né, do que já foi. Pessoas as mais diversas, eu acho muito bom isso, né, com esse entendimento do que é psicoterapia e do que benefícios ela pode trazer, né? Hoje, no consultório particular, eu atendo uma média de 80% de pessoas negras, né? Isso é muito bom, né? Muito interessante. Então, sim. E como eu trabalho também sou funcionária pública, né? Trabalho na prefeitura, eu vejo pessoas buscando, né? Queria falar com psicólogo, ir buscando psicoterapia, só que eu trabalho numa área que o trabalho não é psicoterápico, né? Mas a gente encaminha, orienta. Então, há pessoas que estão mais distantes desse entendimento, né? E tem tanto sofrimento quanto, claro, né, qualquer pessoa, mas que somatizam até mais e não entenderam ainda que um cuidado com a sua saúde mental vai ser muito benéfico, né? São as pessoas que às vezes chegam dizendo: as minhas carnes tremem, manchas no corpo, né? Meu sistema nervoso está abalado. A pessoa precisa cuidar da saúde mental, né? E pensando nas pessoas negras, né, esse cuidado é essencial, né? Eu sempre falo num tripé, que é o que me vem à mente de imediato, né? Mas certamente tem outros detalhes importantes. Mas o que eu vejo como importante para as pessoas negras? O letramento racial. Estuda, conhecimento, saiba, mesmo que você não saiba que a sua origem é a etnia tal, mas saiba da ancestralidade negra, saiba do que nós desenvolvemos, dos reinados que tivemos, da história que escrevemos, né, como os primeiros seres humanos nesse planeta. Letramento racial, né, saber o que é, como funciona, racismo, para a gente, com conhecimento, a gente fica mais atento, né? Mas sabendo se proteger, né? Porque o racismo está aí e a gente vive diariamente isso. Cuidado com a saúde mental, né? Do jeito que for, não precisa ser psicoterapia, né? Essa é a minha seara, mas você pode mexer com cultura, com arte, com aquilo que te faça bem, né? Que seja o seu... esqueci, a gente falou aqui o termo, eu esqueci. Um ambiente de segurança, né? De descanso. Que você esteja entre os seus, aquilombe-se, esteja entre pessoas iguais a você, para descansar, né? Porque a gente relaxa quando está entre gente preta. A gente sabe que não precisa ficar atento. Será que eu vou ouvir uma piada racista? Será que eu vou... Não, a gente vai fazer piadas. A gente vai ficar junto, né? E antes de tudo isso, né? Para que tudo isso aconteça, a consciência racial, né? Isso é o primeiro passo, né? Você se saber negro, tornar-se negro, saber que mesmo em ascensão social, e aí... Em ascensão social, você vai ter menos contato com pessoas negras, mas isso não quer dizer que você deixe de ser negro, porque não se vê com aqueles atributos que foram ditos que você teria, os negativos, né? Você não é inteligente, você não é limpo, você não é bonito, você não é... tudo que a gente ouve, né? Sabendo que você está num ambiente que tem mais pessoas brancas, porque a branquitude domina, né? Dita regras.
Então, se você ascende socialmente, você vai estar com mais pessoas brancas. Mas o tornar-se negro, essa consciência, faz com que você veja que não é verdade que você é todas essas coisas negativas que são ditas sobre você. Muito bom, muito obrigado. E, Luciene, eu falei aqui agora no intervalinho que a gente teve, que você deixa a gente com uma calma muito gostosa e etc. E isso é muito interessante. Muito bom. Isso é muito bom. E Gente Preta acabou hoje esse episódio. Tivemos aqui a Luciane Correia e Edson Gori, e esse trabalho é feito pelo Fundo Municipal de Cultura, edital número 5. Um abraço, gente. Obrigado. A preta vai falar e numa boa. 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 E numa boa.